não te falaram na faculdade, né? Terapia ocupacional na equipe multidisciplinar. E eu começo então pedindo licença para apresentar um pouco dessa profissão. Então, a terapia ocupacional ela é uma profissão de nível superior, voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e ou de doenças adquiridas através da sistematização e utilização da atividade humana como base do desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos, né? Tanto na atenção básica, média complexidade e alta. Então, esse contexto de definição está lá no COFITO. Dando sequência, né, uma coisa bem bacana, eu gosto muito de falar da nossa ligação com a enfermagem. Então, se tratando de um congresso específico da área, então a gente tem aqui como a primeira pessoa a estabelecer o curso de terapia ocupacional, né? Aliás, era um curso que poderia ser identificado como esse precursor na área. E em 1906 foi Susan Tracy. Ela era uma formação destinada a estudantes de enfermagem, intitulada Ocupação para Doentes. Logo, um pouquinho mais tarde, em 1908, iniciou-se então um curso de treino ocupacional para preparar as enfermeiras destinadas a trabalhar em instituições de saúde mental. E em 1915, criada a primeira escola para lecionar terapia ocupacional em Chicago, em consequência do pós-guerra, né? Como até então a terapia ocupacional se inicia como uma área de reabilitação para esses soldados que voltavam e muitas vezes ficavam inativos ao mercado de trabalho e precisavam ser treinados ou adaptados para novamente serem inseridos. E apesar da profissão ela ter se consolidado no início do século XX, de não existirem relatos formais históricos antes deste período, nós temos várias referências na história da ocupação como processo terapêutico, como por exemplo em 2600 a.C., os chineses atribuíam a doença à inatividade. E em 2000 anos antes de Cristo, os templos eles tratavam pessoas melancólicas, né? Então nós temos vários registros históricos falando sobre isso, até lá chegando em Hipócrates, que ele enfatizava as lutas, o treino físico como uma ocupação da mente, era recomendado esses trabalhos intensos. E no Brasil, deixa eu passar aqui, isso, opa, no Brasil, em 1957, ocorre o início da profissão, lá na USP, em São Paulo, e também no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Em 1963, teve seu currículo de curso de TO e fisioterapia, né, a nossa co-irmã, como o Alan falou no início, também no Rio de Janeiro. Em 1969, reconhecida como curso superior, sendo oficializada em 1971. Sendo em 1975 a formação do nosso conselho, o CREFITO. E até hoje a gente vê a importância da ocupação humana na vida e na apresentação de todos nós. A começar pela nossa apresentação nesse próprio congresso, né? Sempre vem atrelado após o nosso nome a nossa atuação, a nossa ocupação, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, se empenha. E a terapia ocupacional, então, na equipe multidisciplinar, tem sido algo que tem me inquietado desde a formação. E eu coloquei aqui um pouquinho de um embasamento teórico aqui para os autores Severo e Seminotti. O trabalho em equipe multidisciplinar rompe com a visão do trabalho fragmentado e descontextualizado, buscando contribuir com o outro um trabalho integral como membro de equipe, com o usuário e com o sistema no qual está inserido. No entanto, essas não são mudanças fáceis de processarem, uma vez que estão envolvidas dimensões relacionadas tanto aos trabalhos quanto aos serviços.
Então, a fim de instigar um pouco dessa discussão, eu selecionei dois conceitos que se contrapõem e são aportados do trabalho de Deleuze e Guattari na obra Mil Platôs, para a gente poder mergulhar um pouquinho nessa discussão de conceitos de atuação numa rede rizomática ou arborizada. Então, rede rizomática, para a gente contextualizar um pouquinho, o termo vem da palavra grego rizoma, que se refere a um caule que cresce horizontalmente, gerando, é, me perdi aqui, geralmente subterrâneo, mas podendo também ter porções aéreas, né? Essas raízes vão sempre se conectar às outras raízes, formando uma rede na qual não é possível identificar o início e nem o fim. Para Deleuze e Guattari, esse tipo de caule, em conjunto com a terra, o ar, os animais, a ideia humana de solo, a árvore, etc., formariam um rizoma, não se limitando apenas à pura materialidade, mas também à imaterialidade de uma máquina abstrata que o arrasta, sendo, portanto, um conceito ao mesmo tempo ontológico e pragmático de análise. Desse modo, é possível pensar sobre o princípio de conexão existente em um rizoma, visto que a sua junção ela é acentrada, ou seja, pode tomar qualquer direção e forma, não vai de um ponto ao outro e nem possui uma sequência, como nós vemos geralmente no mercado de trabalho, onde a gente acaba constituindo uma estrutura hierarquizada, né? A gente vive hoje em uma sociedade bastante dominadora e disciplinar nesse sentido, né? Diferente do conceito da ideia de rizoma. E, e para enriquecer nosso diálogo a respeito dessa disposição social e institucional em que de fato nós vivemos, nós não podemos ignorar também o fato de que todos nós, como trabalhadores, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, nós constituímos um serviço de saúde pública que está acompanhando também uma máquina que não deixa de ser capitalista e desenvolvedora de sistemas, onde a gente precisa estar cumprindo e também se adequando a esse mercado de trabalho. Então, por conta disso, me traz uma outra reflexão aqui, que é do conceito arborescente. Então, esse conceito, ele está centralizado e organizado verticalmente. É o contrário do conceito de rizoma, como eu falei o seguinte, como eu falei acima do segundo conceito, né? Visto que a multiplicidade é o que compõe um rizoma, por esse motivo que foi citado lá por Ferreira em 2008, que ele propõe pensar em multiplicidades é saber que, ao invés de definições fechadas e de conceitos prévios, o que se tem são agenciamentos, conexões entre todos os lados, hibridações que mudam de acordo com os novos acontecimentos que se criam. Este conceito ele é bastante comum no mercado de trabalho. Não tem, embora não tenham nos falado, né, no mercado, na faculdade, como seria a nossa experiência e como a gente deveria se portar, isso também isso são os estudos e a própria inserção que faz com que nós tenhamos experiências capazes de poder nos moldar enquanto profissionais e nos posicionar de forma tanto diante do paciente como, enfim, do nosso cliente, de uma maneira arborizada, verticalizada ou de maneira rizomática. São dois conceitos que podem nos definir também enquanto profissionais na nossa atuação. Então, o que não me falaram na faculdade, né? O terapeuta ocupacional, enquanto membro de uma equipe multidisciplinar, ele é tão importante e tão indispensável como qualquer outro profissional. E as construções teóricas elaboradas nessa apresentação dizem muito a respeito do nosso próprio olhar enquanto terapeutas, pois aprendemos desde a graduação a não fragmentar o indivíduo, né? Às vezes parece
uma frase um pouco feita de vamos olhar o indivíduo como um todo, mas quando a gente se depara na atuação, a gente acaba fragmentando a uma patologia, a uma deficiência e perdendo um pouquinho desse olhar mais generalizado. E eu pretendo ser bem breve, né, nessa instigação, porque eu acredito que essa pesquisa, tanto dessa rede rizomática quanto arborescente, ela, ela instiga e ela leva muito à reflexão, à pesquisa mesmo, mas que a gente possa refletir sobre a nossa própria atuação, né? Enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto membro de um grupo familiar, a se perceber, a nos perceber, porque isso não vai ser falado na faculdade, né? Como que a gente deve atuar, que profissional a gente deve ser. E os conceitos que a gente precisa ou quer se enquadrar, seja qual seja a nossa função, né? Hoje nós temos mais liberdade no mercado de trabalho para podermos atuar de uma forma que seja mais contemplativa, tanto a demanda do usuário quanto a nossa própria enquanto profissional, mas eu instigo novamente a gente sempre se perguntar, manter a inquietude para não cair na mesmice, para não cair na fadiga e estarmos buscando sempre estudo, pesquisa para podermos nos aprimorar sempre. Bom, é isso. Falei que eu seria bem breve. Apesar do assunto ser um pouco mais amplo, mas para a gente também não se estender demais, deixei aqui algumas referências bibliográficas, caso queiram. Também compartilhei com o professor Dr. Alan, caso queiram investigar um pouquinho ou se aprofundar no tema, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição também, sempre.